Olá pessoal, meu nome é Kleber, eu sou professor aqui no Instituto Americano de Ensino. Hoje a gente está gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a ISEC. A ISEC é uma instituição que oferece intercâmbios internacionais para pessoas que queiram, né, estudar outra língua, mas também fazer um trabalho voluntariado em outros lugares do mundo. Nós estamos aqui com a Jéssica e com a Isabelle, e eu vou fazer algumas perguntas para elas poderem nos ensinar um pouco como é que a gente pode participar desses programas que a ISEC aparece. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá. Tudo bem. Bem, acredito que a pergunta que é mais comum as pessoas fazerem é: quanto custa, né? Como é que faz para participar, né, desse programa de intercâmbio que a ISEC oferece? Será que vocês podiam me ajudar com essas respostas? Podemos sim, Isa. Você tem aberto aí a nossa tabela? Sim. Olha, a ESEC, como o Kleber já falou, é uma organização sem fins lucrativos que é voltada para desenvolvimento de liderança através de intercâmbios, tanto voluntários quanto profissionais. Então, nós temos também algumas vagas que elas são remuneradas para trabalhar em multinacionais, tá? E trabalhos voluntários em outras ONGs espalhadas aí pelo mundo. O nosso valor de intercâmbio, ele é muito mais acessível, né? Por sermos uma ONG, e ele é muito mais estratégico aí para estudantes e jovens que queiram se desenvolver, que estão assim no seu começo da carreira, ou aqueles que procuram uma oportunidade, né, fora do Brasil. Então, o nosso preço mais ou menos, né? A gente pode ir conversando aí sobre e também dependendo de cada vaga, mas o nosso preço base ele é 1.990 quando se trata aí de um intercâmbio voluntário e 2.990 quando se trata de um intercâmbio profissional, que a gente chama de talento global, tá bom? Essa é a taxa administrativa que a ESEC cobra, ela é bem abaixo do que outros espaços de intercâmbio e também possui aí alguns benefícios, né? Então, dependendo da vaga, nós temos alimentação, quase todas as vagas também, nós temos aí uma host family para cuidar, né, desse intercambista, e também tem alguns mimos e presentinhos que os intercambistas eles ganham quando eles chegam, né, em outros países. E um outro benefício também que quase todas as vagas têm é ter um banho, né? Então, uma pessoa daquele outro país que pode ajudar aí com curiosidades, levar para lugares interessantes e também auxiliar essa pessoa em todo o percurso aí da experiência dela, tá Eu bom? gostei dessa história do mimo. Que mimo é esse que a gente ganha, né? Mas essa taxa que vocês oferecem, que vocês disseram, Legal, geralmente, perdão, essa taxa que vocês dizem que em torno de pode falar, 1.090, é isso? 1990, isso. 1990. Então vamos para deixar uma coisa mais próxima, mais arredondada, que acredito que deve fazer alguma variação de acordo com o dólar também. Então, cerca de R$ 2.000, a pessoa ela vai ter toda a assistência da ISEC, sabendo que ela está participando de um programa de intercâmbio reconhecido internacionalmente. Não tem risco, não é nenhum golpe, né? É uma instituição que existe há muito tempo, que faz, não sei se vocês sabem, mas Sorocaba é muito famosa com esse negócio da ISEC, tinha um carnaval que fazia aqui em Sorocaba. Vocês já viram falar sobre essa história, não? Essa história eu nunca ouvi Não, falar. depois pesquisa, vocês vão ver. Mas é uma organização muito séria. Então, ela, para fazer esse trabalho, administrar essa ligação entre um intercambista que quer ir trabalhar como um trabalho voluntário numa empresa, ou apenas um intercâmbio cultural para ir para outro país, a assistência é dada com esse custo de perto, né, de R$ 2.000. Mas essa pessoa vai ter outros custos, né? Ela vai ter os custos da acomodação, vai ter os custos da passagem aérea, custos administrativos com documento para visto. Correto? É isso mesmo? Olha, Kleber, quando se trata dos nossos intercâmbios voluntários, é legal enfatizar a proposta de valor que ele tem. Para um intercâmbio voluntário, ele é totalmente ligado às ODS, que são os Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, que são ligados à ONU, tá?
Então, todos os projetos de intercâmbio que são voluntários e também alguns que são profissionais, eles têm por trás essa ONG, esse ODS para desenvolvimento, tá? Então, é o desenvolvimento de algum projeto. Às vezes é redução da pobreza, vida terrestre, saneamento básico. Então, trabalha numa ONG desenvolvendo esses projetos, geralmente numa ONG que tem dificuldades, né? Nesses focos carentes aí de alguns países. Mas também dá para ela desenvolver muito essa parte cultural, né? Porque ela acaba fazendo as duas coisas ao mesmo tempo também, né? Podendo se divertir, turistar, mas também fazendo um trabalho que realmente tem um significado e um impacto no mundo, né? De desenvolvimento de liderança. Então, Tá? deixa eu me corrigir. A ISEC, eu me corrigi. A ISEC, ela só oferece o intercâmbio profissional. Não existe esse intercâmbio que é feito apenas para cultura, para viagem, passeio. Para passeio, não. Todos os nossos intercâmbios, eles têm um impacto por trás deles. E eles têm o principal objetivo, que é desenvolver a liderança jovem. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, não é assim, quero ir para passear. Não, é para ir para trabalhar, né? O Jéssica e Isabelle... Dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois, lógico, sempre cabe, né? A gente sempre arruma... Para passear, para se divertir, a gente sempre arruma um tempinho, né? Quando a gente recebeu aqui no Instituto Americano de Ensino uma moça que veio dos Estados Unidos, ela veio para desenvolver, ela era cantora, ela era professora, ela tinha participado de outros programas também. Um que ela fez parte, se eu não me engano, foi em algum lugar na América do Sul, que era para levar água potável para uma comunidade carente, né? Mas quando ela veio aqui e ficou conosco, nós pagávamos uma ajuda de custo para ela. Então, um aluno hoje aqui brasileiro que faça parte de um dos programas de intercâmbio da ISEC, ele pode ter essa oportunidade de ir fazer esse trabalho voluntário e receber uma ajuda de custo por isso? Olha, para os nossos projetos de trabalho voluntário, é realmente sem remuneração, tá? O que ele recebe é o que a gente pode dar certeza, pelo menos uma refeição, a sua host family, que vai da pessoa e dar aí um teto, um quartinho para essa pessoa morar. A gente vai dar aí um kitzinho de boas-vindas, e geralmente nesse kit pode ter um chip de celular para a pessoa, né, conseguir conversar, algumas comidas típicas e essas coisas. E quase todas as vagas também tem aquele buddy que eu falei para vocês, né, que é aquele colega que vai te auxiliar em todo o seu processo na cidade, tá? Mas a assistência que a ESEC dá, que é acompanhar realmente a experiência do início ao fim, tá bom? Isso é muito Para você fazer esse tipo... É muito importante isso que você falou do buddy, né? Que é a pessoa que fica lá com você, que dá, porque quando você cai num lugar que você não conhece nada, você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Antes de você dar a próxima informação que eu com falta de educação te cortei, só revisar essas informações que a gente passou até agora, pode ser? Pode. Okay. Então, a ISEC ela oferece uma assistência e um acompanhamento para as pessoas que querem fazer um intercâmbio internacional de ordem profissional, ou seja, vai para um trabalho e esse trabalho é voluntário. Não existe uma remuneração, não existe salário para esse trabalho. Então, não é um intercâmbio com uma promessa de trabalho, mas sim é um intercâmbio onde você vai desenvolver um trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário, a ISEC ela vai oferecer para você, né, uma host family, que é um lugar onde você vai ficar acomodado, né, e uma refeição. Vai ter alguém lá nesse lugar que você for, que vai ser o seu acompanhante, uma pessoa que vai te ajudar a conhecer o lugar, né, te ambientar naquele lugar para onde você está indo. Falei certo? É isso mesmo? Clever. Só que esse é o nosso produto de voluntário global, tá? Nós temos 3 produtos aqui dentro da ESEC. Opa, ok. Então, a gente funciona nessa base aí, quando se trata dos intercâmbios que são voluntários, exatamente como você disse, perfeito, tá? Mas,
quando tem algumas vagas que são aí do nosso novo produto, que é o nosso Talento Global, elas são vagas que daí elas vão para desenvolver liderança de um trabalho de estagiário ou de um júnior, até pleno, assim. E aí elas conseguem, sim, trabalhar de maneira remunerada em multinacionais, que a ESEC tem parceria, tá bom? Fora do Brasil. Entendi. E aí, dentro disso, algumas vagas possuem, sim, uma host family, outras vagas pagam um salário o suficiente para você conseguir pagar a sua própria acomodação nesse local. O Buddy continua também para as vagas, tanto de talento global quanto de voluntário global, tá? E aí, geralmente, esse processo do talento global exige um pouquinho mais de conhecimento técnico para que você consiga realmente passar numa vaga, porque é como uma vaga de emprego mesmo, tá? Mas é só diferenciar aí que existem 2 tipos de produtos, assim, que dá Então, para esses intercambistas viverem. uma modalidade que você vai e faz o trabalho voluntário, onde você não recebe salário, mas você tem a assistência de moradia e alimentação e uma pessoa que vai te acompanhar. E o segundo você vai trabalhar, você vai como um trabalho, né, como estagiário, como uma pessoa que tem um talento, uma habilidade, que empresas fora do mundo procuram a ESEC falando assim, olha, a gente tem um programa aqui de intercâmbio que a gente quer ter pessoas que venham e tragam algo de culturas diferentes, tragam diversidade para a nossa empresa. Será que vocês têm alguém que possa vir, por favor? Nós pagamos tanto, né? Ou oferecemos tais benefícios. É isso mesmo? Exato. Que legal, essa daí eu não sabia. Você falou de 3 produtos. Qual que seria o terceiro produto? Boa. E aí, o terceiro produto é o nosso professor global, que ele é para jovens que têm uma licenciatura ou que gostam de alguma outra língua e querem ensinar isso para outras crianças, outras pessoas de outros países, tá? Então, geralmente, são escolas que abrem essas vagas, professor particular, vagas assim, onde de jovens que têm desenvolvimento com inglês, francês, espanhol, conseguem dar aulas, né, fora do Brasil também, Que tá bom? interessante. E aí No mesmo molde, né? Ele é pode só nos ser... mesmos moldes do talento global. Ah, ele está no mesmo molde do talento global. Então, haveria uma remuneração para essa pessoa. Exato. Que interessante. Muito legal essa parte, esse terceiro produto. Eu não sabia que não tinham 3 produtos. Olha só. Você falou sobre jovens, né? Que é voltado para jovens. Qual que é a idade que as pessoas podem participar? Boa. Posso? Tá. A ESEC hoje, né, como a maior organização gerida por jovens, né, no mundo, todos os nossos produtos, né, são justamente para jovens entre 18 e 30 anos, tá? Ótimo. E não existe uma ESEC para um professor de 42, né? Não, infelizmente não. Ok. E como que A gente até funciona... brinca que tem que fazer uma outra exec mais. ESEC+, muito bem, muito bem. Platinum, né? Uma coisa Seria assim. ótimo. E como que funciona para a pessoa se inscrever? O que ela tem que fazer? Hoje nós temos o nosso site, né, Isa? Lá dentro do site, todos os produtos eles estão muito bem estabelecidos, muito definidos. E aí, eu, por exemplo, Jéssica, eu me identifico muito com o talento global, mas ainda não conheço a ESEC, né? Quero me inscrever para esse produto. Então, o primeiro passo é se... Isso, a Isa colocou aí o site. O primeiro passo é preencher um formulário, tá? Com alguns dados básicos, como nome, idade, e-mail, né? Curso, informação, tá? Nível de inglês. E aí, após isso, um representante, porque
nesse formulário, a pessoa vai colocar a ESEC mais próxima. Então, se eu sou de Sorocaba, obviamente vou colocar a ESEC Sorocaba como o escritório mais próximo de mim. Então, essa pessoa que se inscreveu, ela cai para o nosso sistema. Então, assim que caiu lá para a gente, um representante, né, um consultor, um especialista da área, ele entrará em contato com essa pessoa para explicar melhor sobre os projetos e se é, por exemplo, um talento global, não é só a pessoa se inscrever para o intercâmbio, para uma vaga. Ela precisa de uma consultoria realmente. Então, nisso, os nossos consultores, eles conseguem ajudar bastante, sabe? Desde, a Isa vai me corrigir, até melhorar o currículo, porque ele precisa ser inglês, eles ajudam com a tradução, né, Isa? Todo esse sentido aí. Sim, das duas formas, nossa membresia hoje faz um trabalho de realmente hunting assim e também melhoria de currículo de posicionamento. Até treinar entrevista em inglês a gente treina. Sim. Sim, vamos falar o que é hunting para as pessoas, né? Que é o trabalho de você caçar talentos, né? Porque certamente existem Isso. muitas empresas no mundo que estão lá em busca de pessoas de outros países que possam agregar conhecimento, cultura, né? Fazer diferença nos países. Eu me lembro de uma época em que a educação tinha um valor, era mais valorizada no país, que existia um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. Vocês se lembram desse programa? Sim. E, Lembro. e durante Sim. esse programa a gente recebia muitas universidades aqui na nossa instituição, porque, por exemplo, as universidades nos Estados Unidos, eles ganhavam pontuação extra, né, dentro de um ranking internacional de qualidade de educação, se eles tivessem uma diversidade de alunos de países diferentes. Eu acredito que empresas multinacionais no mundo que buscam a ESEC, elas estão buscando isso também. Não fazem só porque são boazinhas, né? Mas fazem porque elas são vistas pelo mundo com um olhar muito melhor, né? Como empresas responsáveis, empresas que estão atentas às metas da ONU, né, do desenvolvimento sustentável, e uma delas é você fazer esse intercâmbio entre as pessoas. Ou eu estou errado? Estou falando bobagem, será? Você está corretíssimo, assim. Tem empresas hoje que a ESEC tem parceria, como a Tata, a DHL, que são empresas que elas têm realmente um núcleo que é voltado para a contratação de pessoas que são fora do Brasil. Então, do Brasil não, né? Do país que eles têm sede. Uhum. Então, hoje eles têm assim, são especializados em achar talentos que não necessariamente fazem parte do país deles, sabe? E hoje também eles fazem toda a ponte para que essa pessoa realmente consiga aí trabalhar com eles de forma até presencialmente, né? Então, auxiliando na parte de visto, auxiliando na parte das passagens também, que é importante ter muita responsabilidade, tudo certinho. E é uma coisa que é boa para eles, porque eles conseguem aí ter uma mão de obra que é diferente e que também, às vezes, é até mais qualificada. Consegue fazer com que o ambiente da empresa ele seja multicultural e mais diverso também. E para a empresa, assim, falando de negócios mesmo, é muito bom ter esse selo social, né? Uma empresa que investe em outras ONGs, uma empresa que está bem colocada, assim, incentivando que não só a empresa mesmo, mas a cidade, o país, ele seja mais multicultural, sabe? Então, as empresas elas também podem buscar a ESEC para fazer parcerias ou para inscrever suas vagas para buscar pessoas que vêm de outros países? Me fala um pouco sobre isso, por favor. Sim, hoje as empresas elas podem fazer isso. A Isaac em Sorocaba também tem aí a nossa área de B2B, que é voltada para parcerias de empresa, né, para a empresa. E aí elas podem sim, e elas geralmente o que elas fazem é falar sobre uma vaga que elas têm disponível e ofertar realmente essa vaga. A Isaac, ela vende o que a nossa mão assim de obra para fazer a divulgação dessa vaga, a seleção e a alocação dessa pessoa
dentro desse cargo, assim. Então, nós fazemos toda uma atração para que outros jovens também no mundo, né, consigam vir trabalhar aqui no Brasil, tá bom? Só que hoje, atualmente, a Isaac em Sorocaba, ela só está funcionando aí para vagas de voluntariado, tá? Com Uhum. ONGs. Futuramente, a gente quer realmente expandir para que tenha um intercâmbio profissional aqui dentro de Sorocaba mesmo, mas ainda temos que caminhar, assim, em passinhos mais curtos. Sim. E nada impede que uma pessoa aqui em Sorocaba que busque outras modalidades, busque outras cidades para fazer a sua inscrição. Não entendi muito bem a pergunta. A Isaac Sorocaba, vocês disseram que ela tem algumas modalidades, ainda não está oferecendo todas as modalidades possíveis, tanto para as empresas quanto para os alunos, correto? Só para as empresas mesmo. Para os Ah, alunos, a certo. gente consegue Tudo. disponibilizar a mesma coisa. Ótimo, ótimo, que bom. Uhum. Então, as empresas elas poderiam buscar outros locais para fazer a sua inscrição, outras cidades, ou porque não tem em Sorocaba, elas não conseguiriam fazer? Olha, atualmente fica um pouco difícil porque o intercambista teria que vir para Sorocaba, realmente para nossa cidade, tá? Então Entendi. ficaria um pouco mais. Uhum. Mas tem algumas ISECs que estão também ao redor aqui no estado de São Paulo. Tem a ISEC em Limeira, tem a ISEC da USP, a ISEC em Getúlio Vargas. Tem várias outras ISECs aqui em São Paulo que também, caso ela tenha uma sede em outra cidade, também pode pensar nisso. Faz um pouco de sentido porque, por exemplo, imagine que a nossa empresa colocasse uma vaga pedindo para receber, né, alguém que viesse fazer um trabalho aqui com a gente. Precisaria ter um buddy aqui que fosse atendê-lo, não é? Porque Sim. esse é um dos quesitos, né? Ter alguém que fosse dar o suporte. E ter um host family, né? Talvez aqui como um host family, uma acomodação para a pessoa ficar aqui. E ainda não tem, mas que é um trabalho que tem sido desenvolvido para que passe a ter no futuro, é isso? Isso, para o meio do ano Ai, de que legal, que bom. 2023. Essa pandemia mexeu bastante com essas coisas, né? Principalmente com locomoção. Mas eu fico contente de saber que a gente vai poder contar com isso logo no futuro. Eu sei que vocês Isso. estão no trabalho, pararam na hora do almoço para falar um pouquinho com a gente. Então, eu não quero mais roubar tanto tempo de vocês. Então, vocês me ajudam a fazer a sumarizar as informações que a gente trocou até agora? Pode ser? Uhum. Vamos lá, ver se eu vou fazer o certo o quiz. Então primeiro, quero fazer parte eu quero fazer um intercâmbio internacional. Então eu vou lá na ISEC, me inscrevo e decido se eu vou querer, fazer um voluntariado, dois, buscar vagas de empresas que estejam buscando profissionais, né, para trabalhar fora do país, ou três, se eu sou um professor, tenho licenciatura e falo algum idioma, então vou me candidatar para uma vaga de algum lugar no mundo, alguma escola, alguma empresa que precise de alguém que vai ensinar aquelas línguas, para ensinar aquelas línguas que eu falo. Isso? Tá certo? Isso mesmo. Ok, tudo bem. O custo disso gira em torno de R$ 2.000, e esses R$ 2.000 eu estou pagando pelo todo o suporte e assistência que a Isaac vai me dar em relação à documentação, tradução de documento, preparação para a entrevista para essa vaga para a qual eu estou me candidatando. Vou ser recebido nesse país que eu estou indo, que eu não conheço ninguém, por alguém que vai ser alguém que vai me acompanhar e me ajudar nessa aventura. Vou ter uma acomodação e vou ter alimentação. É isso mesmo? Tudo Isso. bem. Eu tenho que ter entre 18 e 30 anos para participar dessas três modalidades, esses três produtos que a Isaac oferece. E qual é o Sim. máximo período de tempo que eu posso ficar sendo um intercambista pela Isaac? Depende do produto, tá? No caso, do voluntário global, até um ano, né? Voluntário não, no talento global, que é o intercâmbio remunerado, ela consegue ficar aí de 6 até 72 semanas. É isso mesmo, Isa? Me corrige, por favor.
Isso mesmo, até um ano ela consegue ficar dentro dessa empresa. Maravilha, muito legal, muito legal. E deixando bem claro, E aí, passagem aérea e outros gastos referentes à sua viagem é pela conta do intercambista, né? Esse valor que é pago é por toda essa assistência que a ISEC dá. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu morei fora do país, fiz tudo por minha conta, né? E vou dizer, se eu soubesse que existia a ISEC antes, eu teria feito pela ISEC, nunca teria feito sozinho, contratando uma escola, uma agência ainda, né? Porque, Eu tenho e outra coisa, se parece assim, ah, são R$ 2.000, poxa vida, é bastante dinheiro. Não é, não é. Né? Se Não é. você dividir esses R$ 2.000 por até um ano que você pode ficar, né, ele vai ser menos do que R$ 200 por mês, o que não representa nada dentro da experiência que você vai ter. Estou errado, pessoal? Exatamente. Não, você está certíssimo. Eu falo porque eu fiz intercâmbio em 2016 e eu não conhecia a ISEC, tá? E se eu tivesse conhecido ela antes, eu com certeza teria feito com a ISEC. Por quê? Hoje, o custo de uma agência, ele é muito alto para você fazer um intercâmbio, tá? E eu falo que você pagar aí de 2 a 3 mil reais para fazer um talento global, ficar num período de um ano e ainda recebendo um salário, sabe? Dependendo do país que você vai receber em euro, em dólar, Uhum. sabe? Você sim, a gente sempre fala aqui, Kleber, e alunos que estão vendo, que é realmente uma mudança, assim, um choque de realidade quando você vai pesquisar intercâmbios em outras instituições, onde o valor é muito, muito mais exorbitante, assim, e eles oferecem ou as mesmas coisas, ou às vezes até menos, assim, do que a ESEC realmente cobra. E também uma coisa que é legal enfatizar também, Kleber, é que a gente, como a ESEC, ela também é uma organização, assim, muito grande de desenvolvimento de liderança, uma das maiores, a gente tem parceria também com empresas que vendem passagens aéreas, nós temos parcerias com empresas também de seguro, onde a gente consegue também dar desconto para os nossos intercambistas. Então, de câmbio também, o que vocês precisarem, a gente consegue auxiliar, sim, e a gente tem uma parceria estratégica também para abater mais ainda esse valor para os intercambistas. É realmente, assim, para a gente, uma mudança de realidade quando a gente olha e vê um intercambista que recebe, assim, um pouco mais de um salário mínimo, ou que recebe um salário mínimo, que consegue realmente viver essa experiência, sabe? Jovens mesmo que nunca tinham pensado em fazer intercâmbio e agora realmente é uma possibilidade para essas pessoas. Então, eu já vi várias vezes isso acontecer e para a gente é muito gratificante, assim, ver que realmente acontece e que realmente é transformador. Sim, eu vejo que é um sonho de muita gente morar fora do país, fazer intercâmbio, e, e eu estava ouvindo essa moça falando que ela tinha participado de, ela tinha sido classificada, né, ou selecionada para 14 programas de educação em universidades diferentes no mundo. Perguntaram para ela assim, qual que era o segredo, e ela falou assim, eu me inscrevi, né? Eu me inscrevi, né? E tudo começa com você sabendo quais são as oportunidades. Então eu fico muito contente de poder ouvir você, Jéssica, e você, Isabelle, falando dessas informações. Vai ser muito positivo para a gente poder compartilhar esse vídeo com os nossos alunos, né? E com todas as pessoas que buscam o intercâmbio e para elas aprenderem, saberem que o sonho delas está mais perto e é mais fácil de realizar do que elas imaginaram. Isabela e Jéssica, vocês gostariam de adicionar alguma informação extra antes de a gente finalizar esse nosso vídeo? Gostaria só de dizer, primeiramente, muito obrigada, Kleber, por esse espaço, por dar voz aqui para a Isaac em Sorocaba falar mais um pouco sobre o nosso projeto de impacto de liderança e também convidar todos os alunos, todas as pessoas que se interessaram dentro da ESEC que se inscrevam no nosso site.
A saberem também que no nosso escritório toda a nossa membresia ela é voluntária também. Então, caso você hoje não pode fazer o intercâmbio, mas quer viver uma experiência de impacto de liderança através aí de outras pessoas, procure a gente, né? Nosso processo seletivo ele abre daqui a alguns dias, então já estamos aí fazendo toda uma preparação para que ele realmente abra e que mais pessoas consigam entrar no nosso escritório, tá? Então, caso vocês tenham esse interesse em desenvolver aí habilidades para o mercado de trabalho, onde vocês não precisam sair de casa, né? Ficar aqui bem na cidade, podem chamar a gente também, fiquem à vontade, tá bom? Maravilha. Jéssica? É isso também. Agradecer o espaço, tá, Kleber? Eu amei esse bate-papo com você e com a Isa. A Isa entregou tudo, como sempre. Ela entende muito de Isaac. E isso é o espírito Isaac, tá? É ser apaixonado por se desenvolver, né? Desenvolver a liderança. E é justamente o que eu quero enfatizar o que a Isa disse sobre o nosso processo seletivo, vai abrir daqui a alguns dias, tá? Essa pode ser a tua oportunidade. Pô, Jéssica, eu não consigo agora fazer um intercâmbio, mas bora lá se desenvolver, aprender mais sobre como funcionam, né? Porque eu digo assim, se eu não tivesse feito o intercâmbio com a agência que eu fiz, eu com certeza faria com a Isaac, tá? Mas como eu não consegui, porque eu descobri a Isaac depois, a primeira oportunidade que eu tive de me tornar uma voluntária, de estar na Isaac, eu abracei, né? Tanto que em janeiro do próximo um ano, exatamente, vou dentro da organização, e foi uma oportunidade incrível de crescimento. Eu falo que eu aprendo, às vezes, muito mais dentro da ISEC do que no trabalho. E olha que eu carrego uma bagagem aí de 8 anos na área de marketing, Área de profissional, jornalismo. né? Tá? Porque eu acredito, Exato. quando vocês falam sobre esse trabalho da ESEC, né, eu participei recentemente de um processo de seleção nós estamos fazendo a seleção dos candidatos ao programa de intercâmbio do Rotary Club International. E daí a gente perguntava para os candidatos, né, existe algo que você se orgulha, né, algum accomplishment, algo que você conquistou, né? Aí eles diziam assim, não, né? Eu falei, mas nada, assim, nada, nem um trabalho voluntário, nada, nada, né? Então eu falei assim, poxa vida, né? Tem tanta coisa que ele podia fazer para enriquecer o currículo dele, que ia ajudar ele naquele momento para aquele intercâmbio, né, para aquele processo que ele estava participando, mas para qualquer coisa que ele for fazer na vida, uma universidade internacional, ou aqui no Brasil mesmo, um trabalho, né, que ele for seguir posteriormente. Então é sempre muito importante a gente poder se envolver com tudo, pela aprendizagem que a gente tem, mas também pelas condecorações que a gente recebe. A gente vai poder apresentar para o mundo dizendo, olha só, né, eu faço mais do que eu posso, né, eu corro atrás. Jéssica e Isabelle, muito obrigado por vocês participarem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quando a gente postar, os contatos de vocês, as informações do site, né, para que as pessoas que estiverem interessadas consigam, de forma bastante fácil, acessar todas vocês. Tá certo? Um grande Tá abraço, certo. muito obrigado. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, mas não vai encerrar a conversa, só vou encerrar o vídeo, tá bom? Tá bom. Até Tchau, tchau, mais. Tchau, pessoal. tchau.